Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast do Dicas da Gabi Maia. Hoje um episódio especialíssimo, que a gente vai falar sobre o filme O Agente Secreto. E eu estou recebendo a Elisângela Dantas, que é curadora do projeto Telas em Cena, e o ator que faz parte do elenco. Gente, olha que máximo! Do Agente Secreto, que é o Robério Diógenes. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado por receber, Gabriela. É uma alegria, Gabriela, estar aqui com você nesse momento tão bacana para falar de um filme tão importante, né? Eu tô muito feliz. Eu tô assim, gente, eu tô tentando lidar com isso, sabendo que. Mas esse projeto, eu vou falar primeiro com a Elisângela, depois eu falo com você um pouquinho, tá? Esse projeto é um projeto que tenta trazer a aproximação do cinema nacional com o cinema tocantinense, com as pessoas do Tocantins. Como que é esse projeto? Você pode falar um pouco pra gente? Posso sim. O Telas em Cena é importante a gente contextualizar. Ele veio. Já tem 4 anos que a gente executa, né? Eu faço a curadoria desses 4 anos. E nós já recebemos inúmeras personalidades do audiovisual, né? E o Telas em Cena é importante ressaltar que ele é do Instituto Social do Tocantins, né? Que é uma mentoria do Nival Correia, do ator e cineasta Nival Correia, que é o grande idealizador desse projeto. E o projeto ele promove intercâmbios de distribuidoras, né, diretores, cineastas, produtoras de todo o Brasil para esse momento aqui em Palmas, em salas de cinema, com exibições de filmes de lançamento, né? A gente sempre fala sobre isso, que são filmes que serão lançados. A gente sempre pesquisa ao longo do ano para a gente poder trazer essas pessoas para mostrar, porque é a única oportunidade. Alguns filmes não chegam mesmo, né, nos espaços, nos filmes nas salas de shopping. Então, o Telas em Cena ele vem para democratizar, dar acesso, né, para essas pessoas que ficam nos grandes festivais, né? A gente tenta, por exemplo, esse ano a gente trouxe um filme que foi lançado, O Silêncio das Ostras, que é da Olhar Filmes, foi lançado no início foi no primeiro semestre e a gente trouxe no segundo semestre. Então, é lançamento mesmo. Na hora que ele chega na sala de cinema, a gente chega junto para mostrar para Palmas e também formar novas plateias, formar novos profissionais, contribuir com a formação cinematográfica da cidade. Trazer o cinema para perto da gente, né? Mostrar Exatamente. que tem cinema nacional também. E que, quem sabe, daqui a uns tempos, Tocantinense, porque, gente, a gente tem cinema, tá? Estamos Tem, fazendo cinema. com certeza. Eu vou falar agora com o Robério. Robério, você tá nesse filme, mas a gente vai falar um pouquinho antes disso. É porque, como a gente tem esse podcast, muita gente quer saber como as pessoas começam no audiovisual. E eu gostaria de saber como foi o seu começo, como foi isso para você? Como você chegou para estar nesse filme hoje? Gente, a pergunta mágica. Você sabe que me perguntaram exatamente isso, como tudo começou, né? Aquela velha história. Eu, assim, gente, por incrível que pareça, tudo começou na minha pequena cidade, onde a gente às vezes renega, né? Você quer sair daquela cidade, ir embora, ir para longe, o Rio de Janeiro é onde acontece e tal, tal, e você renega, né? Na adolescência, então, na rebeldia. Eu nasci numa pequena cidadezinha no interior do Ceará, que hoje tem 30 mil habitantes. Então, quando criança, imagina quantos mil habitantes tinha lá. Não tinha cinema, aliás, não tinha nem televisão. Mas tinha aqueles cineminhas, né, com os rolos que eles conseguiam, colocava aquelas cadeiras de igreja, botava um lençol e projetava, e ali eu via filmes faroeste, os filmes de Kung Fu, algumas películas brasileiras que eles conseguiam, né? Aquela fita que o som não sincronizava com a imagem, né? Você dizia uma coisa aqui, a boca continuava, fala. Né? E ali, eu criança, vendo aquilo, era mágico. Assim como que outra relação eu poderia ter com a arte sendo criança numa cidadezinha tão pequenininha? Era o circo que aparecia. E era mágico, era magia quando os palhaços passavam na ruazinha divulgando. Era aquela velha história, fugir com o circo, né? E acho que eu fugi com o circo e fui ser artista. Né? A partir daí, quando eu fui embora para Fortaleza para estudar, era numa época em que ninguém
podia me dizer nada. Eu não tinha. Meu pai era um comerciante, minha mãe era uma pessoa simples, não sabia nem que universo era esse. As pessoas que quando que eu fui estudar na casa lá de tios também era militar, né? Não sabia. E eu fui por curiosidade e uma vontade inata, absolutamente inata. Sabe aquilo assim, você é para o que tem até um documentário do Eduardo Coutinho que se chama A Pessoa Nasce para o que é, acho que é tipo, né? Então, você nasce com um dom para uma coisa, o mundo pode dar várias voltas, você pode inventar de querer fazer várias outras coisas, mas o universo te leva ao retorno, né? E eu acho que foi isso. Ninguém me segurou, nem a minha própria ignorância da adolescência, ignorância no sentido de não saber, nem a ignorância dos demais que não sabem, que nem poderia traduzir isso. E eu descobri na marra onde que era o Teatro Universitário, em Fortaleza. Aí fui fazer o curso de arte dramática. A partir daí fui convidado para fazer peça. Ao mesmo tempo, comecei a me chamar para a TV educativa, para dar teleaulas. E eu comecei esse contato com a televisão. De repente, me chamaram para fazer um comercial. Eu fazia comercial. De repente, teve uma época que eu fui embora para o Rio de Janeiro, achando que lá onde tudo acontecia, para ser ator profissional, tinha que ir. Me mandei, passei 10 anos lá. E depois de 10 anos, muita relação, a gente sempre se decepciona porque acha que vai conseguir ser galã, ser capa de revista, na época, hoje nem revista tem. Né? Ou conseguir ser capa do Instagram, né? Vamos dizer, hoje em dia, né? Aí voltei, e por incrível que pareça, as coisas aconteceram quando eu estava em Fortaleza e não no Rio, assim, o que foi mais importante e impactante para mim. Aí aparecia até mesmo as produções que vinham de fora fazer lá, eu acabava fazendo lá em Fortaleza e não no Rio de Janeiro. Era uma época de muito preconceito também, eu acho que hoje está até um pouco mais ameno, mas era um preconceito imenso. Era do tipo, não, você não fotografa bem, você tem uma cara de cearense, né? Você tem uma cara grande, precisa ser uma pessoa afilada, porque a câmera engorda, né? Então tinha isso. E aí, Os padrões, né? o padrão. Ainda tem hoje esse preconceito, né? Mas hoje você consegue ver os galãs nordestinos, né, de outros lugares na novela, né? Até porque coloca, porque é de bom tom, dá mais engajamento do que outrora, né? Então está mais aberto. Mas mais aberto hoje em dia no sentido mais amplo da palavra. Porque, por exemplo, quando eu fui para o Rio, era porque se aparecesse um teste, você tinha que estar lá, senão você pediu o teste. Hoje não, por exemplo, eu fiz o teste do agente secreto, eu estava exatamente nessa cidadezinha, da qual na adolescência você ignora, nega a raiz, eu estava lá. Recebi para fazer um self-tape, eu fui na chácara do meu pai, que tinha internet, fiz lá via onde era melhor luz, com o meu smartphone, né? Não que eu gravei, porque esse dia era online, com o Kleber Mendonça. E ele fez o convite ali, eu nessa cidadezinha do interior, onde tudo aconteceu. Olha que coisa mágica que eu estou te contando. E ali naquela cidadezinha, onde o cinema foi importante para mim, eu estava recebendo aquele convite que viria a mudar a minha vida. Que eu acho que esse é uma mudança, um outro patamar que eu chego através do agente secreto. Mas nada é em vão também, porque eu já faço isso, eu estou há 40 anos na estrada, fazendo teatro e tudo. Até teve uma coisa muito engraçada no Diário de Pernambuco, o jornal fez uma matéria, né? Nasce um astro. Eu achei bonito, assim, mas depois assim, gente, nasce um astro, tá aí 40 anos ralando, nasce um astro. 40 anos de gestação. Pois é, e nasce um astro. Aí alguém diz assim, nossa, eu achei que era o seu a primeira coisa no cinema, fui verificar aqui, você já fez várias coisas. Pois é. Aí me vem depois uma fala do filme, né, do delegado, quando o cara diz seu Euclides, ele seu Euclides não, doutor. Doutor. A gente passa a vida inteira trabalhando para depois de ver ser chamado de seu. Aí essa fala eu faço uma relação com essa história, nasce um astro. Na hora nasce um astro, 40 anos trabalhando para dizer nasce um astro. Mas, mas assim, sempre aparecendo pequenas participações, né? Por exemplo, Cine Hollywood. O Raul de Gomes, que é um cineasta cearense, ele tem um curta-metragem.
Depois veja um curta-metragem dele, que é o que deu origem, que se chama O Artista, porque no Ceará o interior diz, olha, é artista ele, né? Então ele brinca com isso, é o artista contra o caba do mal, né? Cine Hollywood. Isso tem até no YouTube. E ele fala exatamente dessa infância dele, do cineminha na cidade do interior. E ele retrata exatamente isso. E é um filme conciso, né? 15 minutos, né? Ele acaba tendo mais impacto do que os longas, né? Ali, para mim, eu acho que é uma obra-prima esse curta, né? Então, pequenas coisas fazendo ao longo do tempo, pequenas participações, às vezes eu até falo, olha, chegou um momento que eu via o protagonista e dizia assim, engraçado, eu faria esse protagonista desse filme. Mas eu estava ali fazendo um papel menor, né? E é como se eu dissesse assim, poxa, ninguém está apostando na minha capacidade, ou porque até precisa colocar um nome global para encabeçar, ou tal, tal. Eu estava ali. E aí, quando esse papel do agente secreto, através de um teste, não foi nem porque ele me conhecia que ele não me conhecia, né? E um papel gigante, né? Como eu digo assim, é o 02 no filme, né? Até eu falo que quando eu cheguei para prova de figurino e ensaio, que eu entrei na sala, tinha aquelas maletinhas de adereço, tinha 2 maletinhas, aliás, várias maletas. Aí, quando eu li assim, na sequência tinha uma maleta, tinha assim, 01 Wagner Moura. Aí a outra maleta do lado tinha Roberto Diógenes, 02. Eu disse, meu Deus, que dimensão. 02. Né? E aí, de repente, é isso. Eu disse, nossa, tá aí. É aquele momento mágico, é aquele momento em que acontece algo que você talvez plantasse a vida inteira batalhando, correndo atrás e de repente chega. Mas não chega em vão, né? Você tem um universo que estava conspirando há muito tempo, né? Eita, falei foi muito. Mas eu tô aqui babando o que você tá falando, porque o que você falou no comecinho, inclusive, faz muita ligação com o que é o projeto, né? Porque aqueles filmes antigos, né? Tudo bem, mas agora a gente tem a oportunidade de dar a oportunidade das pessoas assistirem com esse projeto. Eu achei muito bacana, porque faz um link aqui, ó. Porque às vezes você nem imagina que você gosta, porque você não teve contato. E você, quando criança, teve esse contato e já sentiu ali, né? Exato. Muito legal. Assim como você, às vezes, fazendo teatro, eu já vi fazendo um espetáculo para criança, eu já vi alguma criança dessa, anos depois, fazendo teatro. Sim. Né? Que faz, né? Assim, nossa, aquilo lá na escola. Então, nós, artistas, a gente tem um papel que às vezes a gente não tem a dimensão. Ou a gente tem, mas você está tão na relação que a gente às vezes ignora ou não se atende que você pode ter sido muito importante para alguma coisa no universo, né? Eu acho que, na realidade, no fundo a gente sabe, né? Enquanto artista. É tanto que as agruras do dia a dia, da subjetividade, da dificuldade que né? De sobrevivência enquanto artista, né? Às vezes você tem que estar fazendo várias coisas paralelas para poder sobreviver, né? E bastante compreensível. Eu, por exemplo, acabei sendo também produtor, para viabilizar os meus projetos, para poder construir um projeto, captar um recurso, ter um dinheiro ali que apenas ser ator não pagaria meu boleto, entende? Infelizmente, às vezes a gente tem que viver... Não é... Eu acho que é um pouco assim, que a gente não tem o acesso de, tipo, eu vou viver só como ator, né? Às vezes não tem como isso, porque não tem projeto suficiente, às vezes, né? Não, acaba que tem que fazer outras coisas. E às vezes a própria produção não tem nem recurso para ou seja, você vai ganhar um cachê por melhor que você ganhe, você tem 12 meses. Aí, às vezes você faz um filme no ano, e aí? Né? Então é comum, por exemplo, amigos meus que, de repente, além de ator, entrou para pedagogia e foi ser professor, mas professor de teatro. Outro, por exemplo, ele era da área da arquitetura, foi para cenografia. Né? Então você vai descobrindo nichos. Outro gosta da iluminação, outro gosta de figurino, outro escreve, outro dirige. Então, às vezes você vai encontrando nichos de mercado dentro do próprio universo. Não quer dizer que você vá
para outra coisa completamente diferente. Mas e também já vi pessoas bem diferentes. Por exemplo, o ator que faz comigo, ele teve uma hora que ele disse, não consigo pagar. Casou, teve filho, foi fazer um concurso público, passou. Ator que faz um dos meus filhos, mora na cidade do Nordeste e um concursado público. E vai vendo o tempo, vai rodando filmes e tudo, e vai fazendo outra coisa. Momentos na agenda. Tira férias para poder. Eu conheço Tira gente férias. que tira as férias para poder trabalhar. Uma amiga minha que fez Bacurau, a Fabiola Lippe, que ela escreveu um texto, a gente passou 10 anos em cartaz com uma peça. Ela, a vida inteira, ela trabalhou no Banco do Nordeste, mas dentro da área do audiovisual, então ela era roteirista e tudo, mas ela era concursada, ela batia ponto, né? Se aposentou agora e está se dedicando à música, ao teatro, coisa que ela já fazia, né? Mas ela precisou disso, ela tinha que sustentar uma mãe, sustentar um filho, a filha, não sei, sabe? Então, Até uns dias para trás eu era professora. cada um sabe onde a dor e a delícia de ser artista. Né? Exatamente. A gente ama, na verdade, né? Então acaba que tá inserido porque a gente ama, não tem jeito. Se você perguntar, quando eu falo assim, nasce um astro, eu digo assim, quantas vezes eu já desisti, quantas vezes a gente desiste. Desiste, Né? Ontem eu estava conversando que a gente morre a cada trabalho. Você faz um filme ou um espetáculo, quando ele acaba, você morreu ali, né? Sim, tem um luto, eu sinto. Olha, falamos exatamente sobre isso. Eu sinto era luto no último pós-7. Exato, estava no Agente Secreto, era o último. Eu já tinha acabado o meu set, né? O filme já estava terminando, tinha mais uns 2 sets ali em Recife. Eles iam viajar depois para fazer mais umas 2 diárias, que era Brasília ou de São Paulo, mas no Recife estava terminando ali. Aí eu já fiquei na carência ali, me sentindo ali órfão de que meu set tinha terminado. Eu disse, eu vou dar um pulo no set onde o Wagner está fazendo a cena hoje. Eu vou lá, porque eu não aguento ficar dentro do hotel esperando a hora de embarcar de volta. Aí fui para lá, fiquei no set olhando. Tá? Aí teve um momento que o Wagner estava no canto. Eu sei, rapaz, terminando o filme, né? Já está dando um negócio aqui dentro. Aí assim... É verdade, cara. A gente é um luto. Quando a gente termina um filme, um set, a gente fica num certo luto que dura pelo menos uma semana ou até o próximo trabalho. Sim. Mas ele falou uma coisa até que eu falei, olha como as coisas são. Naquele momento ele disse, mas esse filme vai ficar bonito, você está muito bem em cena. Eu sou para grava aí, né? Peraí, deixa eu gravar esse momento. Mas realmente eu sinto assim, daquela depressão pós-7. É uma depressão pós-parto, né? Foi isso. Porque você pariu aquele filme, você pariu aquele personagem. Eu até brinco dizendo assim, não que eu brinco, fazendo essa metáfora, eu digo assim, eu fiquei impactado com o convite do Kleb, que quando eu recebi o roteiro, e sabe quando você vai fazer pesquisa num texto, onde é que aparece a palavra X? Aí eu coloquei lá Euclides, para onde é que ela aparecia, para olhar qual era a minha cena, achando que era uma cena pequenininha. Quando eu joguei um Ctrl F, Euclides, aparecia 140 e tantas vezes. Meu Deus, é gigante. Eu fiquei tão impactado que eu demorei 2 dias para ler o roteiro, com medo de ler o roteiro, sabe, você ali. E quando eu li o roteiro, eu disse, meu Deus, ele está me dando um filho para criar. Ele está tendo a coragem de me dar esse filho para criar. É o filho dele. É uma criação dele. Sim. Ele está pedindo para criar aquilo junto com ele, né? Ser pai junto com ele, né? Fazendo uma metáfora bonitinha sobre isso, né? E a partir daí a responsabilidade, então, de fazer bem, entregar bem, porque ali não só a responsabilidade desse filho alheio, mas era também eu como pai, o que é que esse filho vai ser quando crescer, né? E tá crescendo. Pois Ó, tá crescendo nisso. E eu vi que o menino tomou jeito. Verdade. Que bom que tá crescendo. Só fica assim porque esse menino cresceu e foi fazer cinema, né? Brincando, né? E o Agente Secreto vai ser distribuído em 6 países, né? Nessa primeira semana são 3 países, Alemanha, 54 salas. E no Brasil, o Parque Exibidor, que tem 3.500 salas, está tomado com 1.450 salas. Nossa, então, orgulho, gente. E é inédito. Toda essa
essa movimentação, né, Roberto? Nós fomos convidados no mês de agosto. A Vitrine Filmes juntou 100 exibidores no país, né, de canto a canto do país, e todos nós fomos para Recife para ver o lançamento no São Luís. E aí foi assim um momento, eu acho que eu sinto até hoje essa coisa que vocês estão falando de luto, né? Porque a gente vai tá em Recife e assisti um filme do Kleber, que a gente... Você lembra, né, Gabi? Aquários lotava, né? As salas de cinema, Aquários, Bacurau, né? O Som ao Redor, que é um dos mais impactantes filmes do Kleber. E assisti esse filme com um elenco gigante. São quase 50 estrelas. São 50 estrelas. São muitos atores. É muita gente. É uma equipe gigante. Nossa, tô pensando que... Desculpa, porque eu sou continuista, eu tô pensando como é que faz continuidade de 50 atores, Jesus. Ah, tá perfeito, né? Aí tinha a Gabi fazer a continuidade. Gabi também? Conhecia a Gabi? Não, é porque Não, eu sou Gabi. assim, era Gabi. É verdade. Aí, Gabriela, o nome dela. Aí, vez por outra, ela tinha a continuidade do texto. Ela disse, desculpe, aquele texto você diz, é isso aqui. Eu disse, não, mas é porque o Kleber mandou eu falar assim, mandou mudar. O Kleber, ele fazia, ele tinha essa generosidade, ele sabe muito o que quer. O filme, ele tem muito domínio da linguagem, mas ele é um cara aberto o que o set propõe, o que aquele momento propõe ali. Se o ator, se ele vê no ator uma possibilidade de um outro texto, diz, não, diga isso. Bom, não, você vem daqui para cá, diga isso. Ele acrescenta ali, ele é uma direção viva, é uma direção o roteiro é vivo, eu acho, né? Até porque quando a gente escreve dentro de uma sala, a gente não imagina o que o ator pode entregar ali também. E aí, às vezes, na hora, você imagina e vai fluindo. Exato, porque o texto que você diz, ela tem que ser uma coisa que flua, né? Que saia com organicidade. Sim. Né? Quando você diz um texto, o autor o roteirista pode ter escrito uma fala, mas fica ruim na tua boca. Ela não tem organicidade. Tá, tinha até uma frase que eu adoro hoje, incorporei, que era da gente. Agora, um outro filme que eu fiz depois do Agente Secreto, frutos do Agente Secreto, porque um pessoal da equipe, que eu já contei a história, trabalhava no Agente Secreto e achou que eu tinha perfil para um filme, me convidou. E eu faço um antagonista nesse filme, rodado lá no Pernambuco, que se chama A Margem do Rio. Ainda inédito, né? E quando a gente estava na preparação de elenco, tinha uma preparadora, ela disse, que a gente ficava ensaiando, ela disse, não, ainda está com cheiro de roteiro. Não, adorei! Essa fala está com gosto de roteiro, vamos. Ou seja, ainda não está orgânico, né? Ele tem que ser tão orgânico que ele não tenha gosto de roteiro, né? Quando o ator diz um texto, parece que você está lendo um roteiro. A fala parece que está dito pelo roteiro, né? Exatamente. E a magia é quando isso é orgânico e já não existe mais o roteiro, ou quando até a própria figura do ator já se confundiu com o do personagem, e você, por mais que conheça o ator, já vê o personagem não... Diferente. Né? Eu tive essa sensação quando eu vi o Jesuíta Barbosa fazendo o Ney, né? Que eu falei, nossa, como ele está orgânico fazendo, como ele está fluindo, né? Como ele está indo. Eu fico muito feliz quando você consegue esse ponto G do filme, esse estado de graça, né? A gente olhar para o ator e ver o personagem, não ver o ator, né? Não ver o roteiro, não ver o cheiro do roteiro. O gosto do roteiro. Eu gostei desse termo. Adorei, eu incorporei. Você está com cheiro de roteiro, né? Não tava. Não está coloquial, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho do filme em si? Como que é a história, o seu personagem, que você puder falar, obviamente, porque Sim. Hoje é estreia, né? Então a gente tem que dar sem spoiler, mas o que você puder contar da história para a gente entender e ir assistir o filme. O filme se passa em 1977, em plena ditadura militar, na cidade do Recife, né? E aí você tem um panorama de diversos personagens. Eu até digo que é como se
algumas pessoas dizem, mas ele não tem um roteiro linear, ele não conta uma história, um arco dramático que vem, né, de todos os personagens que conta uma história, né? A sensação que eu tenho é que é como se um drone voltasse no tempo e fizesse o recorte exatamente daquela cidade chamada Recife, daquele mês de fevereiro, naquele 3 dias de carnaval, e fizesse um recorte de uma cidade e mostrasse aqueles personagens ali naquele recorte, né? Essa é uma sensação que eu tenho. E ali, né, então, o filme ele traça um momento onde está permeado ali a ditadura militar, o tempo de opressão, e ao mesmo tempo ele nem fala diretamente sobre isso. Os personagens não estão inseridos, não estão sendo perseguidos pela ditadura militar, mas eles estão sobre a égide, estão sobre essa sombra da ditadura, né? Que reflete sobre os personagens, sobre as posturas, né? Sobre o empoderamento que se dá. Quando você é a favor do armamento e fica pregando isso enquanto governo, aí você de repente vê na rua se usando porque alguém disse na esfera superior e você se acha o sujeito se acha no direito então de usar aquelas armas como se fosse uma carta branca dada, né? Então o Recife naquele momento era como se estivesse sendo regido ali por essas forças, onde você vê esse tom opressivo, o tom da ditadura ali meio que ditando o comportamento, onde todos os personagens acabam sendo vão sendo enveredados e vão sendo cercados por essa atmosfera, né? Eu acho que é a atmosfera. O Kleber até fala, diz assim, porque as pessoas dizem assim, então é mais um filme sobre ditadura militar, porque foi Ainda Estou Aqui, mas são 2 filmes completamente diferentes. Mas o Kleber diz é como se fossem 2 irmãos que nunca se conheceram e foram se conhecer quando adulto, né? Quando adulto. Porque ele não escreveu o roteiro, porque o Walter Salles estava... Estava rodando depois. Estava sobrevoando aquela mesma atmosfera de construção de roteiro, né? Mas é um filme tão potente que você no Ainda Estou Aqui a gente sentia a questão da ditadura, né? Da A gente opressão. via, a gente via todos os movimentos. No Agente Secreto a gente não vê, a gente sente, que é pior, né? Você sente o tempo todo que existe ali e passou em 77, mas é tão atual as discussões, sabe? Cada diálogo você se identifica com os tempos de hoje, com o Brasil de hoje, muitas vezes, né? E, claro, em situações diferentes, mas a presença desse momento cinza da ditadura é tão poderoso no filme que você diz assim, poxa, mas onde foi? Quem é o agente secreto? Quem é o agente secreto? Quem é esse agente secreto? De tão andar à sombra as pessoas na época, né? E andar tem que se esconder, né? Que essa figura, quem é o agente secreto, quem tá perseguindo, é como se ali vários agentes secretos estivessem rondando aquela atmosfera do filme. Mas o filme ele tem, o Kleber tem uma genialidade porque ele tem um humor, mas é um humor pelas circunstâncias dadas. Absolutamente nada é feito porque é para rir, é porque é risível determinada, é esdrúxulo determinada coisa. Por exemplo, o próprio personagem, que é o meu personagem, que é o delegado Euclides, ele acaba sendo uma figura que diz, nossa, é engraçado, o Kleber trabalhou com vocês, alguma coisa de humor? Eu disse, não, absolutamente. O que é risível nesse meu personagem ou em algum outro é pelo esdrúxulo da situação, é pelo patético da situação, é pela figura esdrúxula que é aquela pessoa, né? Então o Kleber tem esse dom de fazer isso. É tão ridículo, né, que você... É tão ridículo que é risível, né? Eu lembro de Bacurau. Assisti então Você conseguiu fazer aquilo em Bacurau, a gente falou assim, E também o Kleber gosta do autor muito autêntico.
Então, todos os atores, eu acho que essa curadoria que ele faz de atores, que dá uma veracidade ao filme, onde você sai do cinema, todos os pequenos personagens são grandes personagens. Todo E mundo que você sai e meio que vai lembrar dele, porque tem uma função, né? A criança que faz é uma coisa linda, aquele menino é uma criança. O Haroldo, que é o moreninho que trabalha, você olha. Gente, um filme muito cativante. Bom, sou muito suspeito, porque eu estou dentro dele, né? Eu estou socado dentro dele, como se diz, bom cearenseis, né? Mas o filme tem um ritmo do Kleber, é um filme autoral, é um filme de autor. Não é aquele diretor que está aplicando ali aqueles princípios de como se constrói um roteiro. Dos 15 primeiros minutos tem que ser ação para fisgar o espectador, senão ele vai embora ou desliga a televisão, né? Não, ele conta a sua maneira. Se você quiser ir embora, vá, mas porque inclusive você vai perder o que veio de bom virá, né? Então ele não tem essa preocupação, ele está preocupado preocupado, ele está ali contando a sua história ao seu modo e ao mesmo tempo o filme é uma homenagem ao cinema, o filme é uma homenagem à cidade do Recife, ao Brasil, né? Porque, embora seja em Recife, mas parece que é um recorte do Brasil. E para falar de recorte do Brasil, você pode situar numa cidade e você meio que ali ela representa todos os lugares, representa uma época, os anos 70. Período, né? A direção de arte ela é genial, detalhes de época, né? O figurino, o cabelo. Inclusive, quando eu fui fazer prova de figurino, que eu entrei dentro do figurino, eu entendi o personagem na hora que eu entrei ali. Faz diferença. Né? Quando eu entrei, que eu vesti aquele figurino, eu sempre pedia para... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no espelho. Olhava assim, ai, tô entendendo. Vamos provar esse outro. Ai, tô entendendo. Esse outro, olha. Então ali era meio caminho. O que é diferente do teatro? No teatro você ensaia, vai descobrindo o texto, depois vai improvisando com uma roupa X, vai descobrindo. No cinema não, você já chega para entrar dentro de uma roupa que escolheram para você, um cabelo que escolheram para você. Você tem que chegar meio que pronto, né? É uma aula, hein? Eu acho lindo essa parte na hora de você estar lá no cinema. Porque quando o ator entra na caracterização e sai, é muito mágico. Porque é a chave, né? Parece que ele entrou lá, foi numa cápsula, voltou Exato. e veio o personagem. Exatamente isso. Eu digo muito assim, que eu adoro o set. Eu acho mágico. Você chega lá, o ator chegou, não sei o quê, vamos mandar para maquiagem. Pode colocar o figurino. Você fica lá horas esperando, às vezes, para rodar ali os dois, né? Uma cena. A minha primeira cena do filme era uma cena pequenininha, né? Era assim, no roteiro era meia página. Meia página. Nossa, ainda bem que estou começando com uma cena pequena, é o primeiro set do filme. Quando eu cheguei no set, era na Universidade de Pernambuco, na Universidade Federal. Quando eu cheguei, gente, era assim uns caminhões de equipamento, fãs no seu... Meu Deus, era uma superprodução, né? Cheguei naquele momento ali, estava na hora do almoço, aquele auditório lotado de equipe. Lá no fundo, o Kleber, Robério... Seja bem-vindo ao set. Eu sou, rapaz, estou com meu coraçãozinho apertado. Não, fique tranquilo, você vai fazer muito bem. Então, essa generosidade desse dia que ele me recebeu, ele foi do primeiro até o último dia e até hoje. Ele é um diretor extremamente generoso, que nunca levanta a fala, não precisa, né? A autoridade dele, ele não tem... A autoridade dele se dissipa na genialidade, de saber o que quer. E de estar em volta de uma equipe extremamente competente. Um set onde 2 meses filmando, nunca vi ninguém com a cara feia, né? Todo mundo feliz e entregando.
sabe? Entregando com maestria tudo. A gente também, cada um querendo fazer. Os atores generosos, todos. O Rony Vilela, que a gente contracenava, que você vai ver o Rony, um ator maravilhoso, e a gente ficou super amigo. Enfim, fica amigo de todo mundo. O Wagner é de uma generosidade absurda, sabe? Simples, ali, direto. Trocava do ensaio. E eu acho que é isso, quando a generosidade te entrega algo que é algo fabuloso. Porque quando você é generoso, você entrega algo com generosidade, você recebe essa generosidade. É por isso que eu acho que não cabe assim, você vai virar estrela, isso não tem um tempo. Se alguém me dissesse, não tem um tempo, meu amor, para ser estrela, não. Nesse sentido. Sabe? Primeiro porque nasce um astro, mas eu tenho 40 anos. Brincando, não perca a piada, viu, Gabi? Na realidade é isso, porque não tem isso. A gente já tem tanto tempo de estrada, de ralação, a gente sabe das dificuldades, que não cabe. Não cabe. Eu acho que o Wagner, acho que foi isso. Ele veio do teatro, é um cara que ralou muito, ele chegou, então ele já sabe como é que é. Então não dá para perder tempo com isso, né? Ai, você falando aí, eu fiquei assim, ai meu Deus, eu queria tanto pra trabalhar num filme desse. Chegar. Não, eu trabalhei em muitos bons filmes, Sim. mas é porque você falou de superprodução. Aqui no Tocantins a gente tem, infelizmente, o orçamento ainda é curto, né? Ainda não temos produções muito grandes. Mas o que você falou em relação à generosidade, é muito bom saber isso, porque às vezes afasta, né? Tem gente que é extremamente grosseira durante o set, e são 12 horas de set. Nossa, Geralmente, né, a gente fica 12 horas trabalhando. Então, é muito complexo. Sim. Então, generosidade, ainda mais de pessoas como Kleber, Wagner, que estão num outro nível, deve ser fantástico. Eu fiquei aqui sonhando trabalhar num filme como esse. um sonho. A gente fica sonhando. E pensar que é um momento de maturidade grandiosa do Kleber, né? A gente que acompanha a carreira dele. É um momento de muita maturidade, de toda uma vida, né? Kleber tem muitos anos. E Wagner, né? E sair de Cannes, né? Roberto também estava lá. Sair de Cannes com 2 prêmios que a gente almejava, assim. Porque todo mundo... 2 prêmios inéditos, né? Todo mundo que faz cinema no Brasil, no mundo, o ápice, o fim... Como se diz, o patamar maior é chegar a Cannes. A gente nem quer chegar a Hollywood, não. A gente quer chegar a Cannes. E eles conseguem isso, né? E, assim, essa simplicidade de trabalho, né? Observando as cenas, o Robério, que é o Euclides Cavalcante, ele trabalha muito com o Wagner, né? Ele tem grandes cenas com o Wagner Moura. E eu fico pensando, nossa, como deve ser emocionante. Claro que, assim, é um dos ídolos mais... Assim, a gente sonha com Wagner, né? Nos papéis que ele faz, né? Por ser internacional e por ser simples. Por ser de Salvador, né? Ser baiano, que agora tem um molho, né? Wagner tem um molho, Euclides tem um molho. Sempre teve. Eu lembro do Wagner em Deus é Brasileiro, que eu fiz figuração no Deus é Brasileiro. Pois é. E aí, com 11 anos. Contracenar com eles deve ser muito gostoso para quem você é muito, 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 muito... sortudo? É isso? Não, né? Não. Ele teve competência para estar lá, mas eu acho que eu sinto um pouquinho de inveja, talvez. É verdade. Eu até digo assim, né? Nossa, eu ficava muito grato pelo universo e grato para essa configuração de chegar ali. Grato pela escolha do Kleber, pelo meu nome, porque eu ficava imaginando assim, gente... 10 entre 10 atores grandes, adoraria estar fazendo esse personagem que eu estou fazendo aqui. E, de repente, ele entregou a mim, né, isso assim, nossa, que momento, né? E com certeza, porque onde você anda, os grandes atores, assim, almejam, assim, o sonho de trabalhar com o Kleber, né? Tem até algumas brincadeiras, assim, que alguns atores mandavam recadinhos, né? Sirvo até cafezinho. Verdade. Várias vezes. Pela experiência. Com certeza. Eu
tive a oportunidade de trabalhar com o Buda Lira e com a Marcélia Cartacho e com o Carlos também, nesse filme passado que eu trabalhei. E eu já me senti assim, gente, eu não tô sabendo lidar com Marcélia Cartacho mandando áudio no WhatsApp. Eu falei, não, como assim? Agora eu fico imaginando trabalhar com Wagner, com Kleber, mas eu tô muito feliz de receber você também aqui. Vou falar você porque a gente fica mais... Claro, se chamar de senhor, eu vou fazer igual o personagem, né? Seu. Seu. Seu não. Eu queria falar uma coisa assim, meio questão. Eu sou bem bairrista em relação ao meu Tocantins. Eu tenho, com certeza, vou ter muito orgulho de ver um filme indo para patamar nacional. Mas o Agente Secreto, ele não está no patamar nacional, ele está no patamar internacional. E é um filme basicamente nordestino, né? Que são a maioria das pessoas, ficha técnica do Nordeste. E como é para vocês, nordestino, e para você, claro, ver esse filme crescendo assim, dá aquele orgulho, como que é para vocês o sentimento de ver esse filme tão grande e sendo recebido tão bem? Dá orgulho, indo pela sua fala, né? Você sonha que um dia que o cinema do Tocantins chegue. Quando tem um agente secreto, é um pouco disso, eu digo, é o Nordeste, né? Falo também que como, torcendo pelo cinema no Ceará, que tem grandes nomes surgindo, que está sendo implantado lá, estão batalhando pela primeira empresa pública do audiovisual, que é a Ceará Filmes, uma empresa que é um projeto de Estado, não de governo. Então, a gente fica torcendo pelo nosso lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o agente secreto ele representa isso que você está falando, de um modo geral, do pertencimento, né? É como se ele, mesmo falando, porque o Kleber é de Recife, ele fala sobre Recife, mas ele fala para o Brasil e fala para o mundo, aquele é universal. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo, estou trabalhando com a minha origem, é a minha cidade, onde eu habito. Eu habito o mundo. Opa, eu habito o mundo, mas habito Recife. E para falar para o mundo, quando eu falo de Recife, eu falo para o mundo, né? É universal, são coisas universais. E para ser universal, não precisa você estar né, no eixo sul, né? Então ele vem meio que quebrando também, dizendo, um pouco para afirmar isso, né? Não, nós somos universais. De onde a gente estiver. Eu, lá da minha cidadezinha, lá no interior, na cidadezinha de Parambu, 30 mil habitantes, eu também sou universal quando eu estou lá. Quando eu empresto o que eu faço no meu personagem, tem uma origem minha lá naquela cidadezinha, né? Já percebi que várias coisas que eu criei têm relação com a minha infância, com personagens que eu vi, né? Pela figura do meu pai, às vezes eu vejo refletido, aquilo vai para qualquer trabalho, né? E a magnitude do filme, quando ele se torna assim universal, e falando desse parâmetro internacional, quando ele foi selecionado para Cannes, e a gente foi para Cannes, e de repente as coisas começaram a acontecer, teve a exibição do filme, era no cinema, no teatro, o Grand Teatro Lumière, 2.300 lugares. Então, aquele cinema, aquele teatro lotado, aplaudindo durante 13 minutos. Nossa. Era assim, a gente assistia, do meu lado estava Alice Carvalho, ela chorava, e a gente ficava segurando na mão do outro, porque a gente perdeu a dimensão a gente estava meio que flutuando. É tanto que eu acho que a gente só conseguiu assistir o filme de verdade quando a gente foi para Recife, na pré-estreia. Que aí que eu me sentei, agora estou vendo o filme. Embora no Recife também tenha sido absolutamente impactante. Porque lá depois de Cannes, foi Recife esse impacto. E, obviamente, em terceiro lugar, quando estava no Cine Ceará, porque era a minha cidade. Então, foram minha terra. Então, 3 momentos de como as pessoas estão recebendo o filme. E 3 minutos aplaudindo ali de pé e depois andando pela rua, as pessoas
falando em inglês, o personagem fantástico. E ali eram pessoas de cinema, né? Aquelas 2.300 pessoas não eram um público comum, né? Era a pessoa ligada ao cinema. E andando pelas ruas de Cannes, as pessoas falando com você, eu sou do filme tal, né? Brasileiro ou não brasileiro. E depois assistindo o filme em outras salas, eu já vi o filme acho que umas 5 vezes, né? Nessas pré-estreias, ou 6 por aí. É impressionante como vários pontos que pega o público, pegou lá em Cannes, com 2.300, talvez estrangeiro. Exatamente. Quando entra a Dona Sebastiana, tem um respiro no cinema Tânia lá Maria. em Cannes, sabe? Então, eu digo, tem coisas ali que são... fala de coisas universais, por isso que eu acho que ele tem, embora a perna cabeluda seja estranho para se entender, até mesmo em algumas regiões do Brasil, para entender o que essas lendas urbanas lá no Recife, e que tem a ver com a ditadura também, do processo, né? Imagina você no estrangeiro, perna cabeluda, mas no filme ele usa disso para falar, inclusive, de linguagem de cinema, né? A perna Exatamente, cabeluda, né? Então ele acaba Você tá dando spoiler, hein? Eita, A gente já viu Vamos algumas parar. coisas da perna cabeluda. Sim, só que tem a foto, né? O que Da tem de perna foto? cabeluda. Eu não tô dizendo que a perna cabeluda vai. O que ela vai fazer, né, É. Roberto? Então, diga assim, esse momento de Cannes e a premiação, né? O filme, na realidade, ganhou não só prêmio de ator e de diretor, teve mais 2 prêmios importantes lá da crítica, né? Da Associação de Críticos, do Sindicato de Críticos, que foi prêmio de melhor filme. Então, acho que o filme mais premiado daquela edição e talvez um dos filmes mais premiados em Cannes de todos os tempos, talvez, né? Saí de lá com 4 prêmios, né? A partir daí foi um grande start, né? Ali foi o termômetro fora do Brasil e aquilo repercutiu e o filme em cada pré-estreia, em cada festival, acabou criando esse frisson, essa curiosidade. Em Recife, os ingressos acabaram em segundos. Em todos os lugares. Lá em Fortaleza, no Cine Ceará, né, foi questão de segundos os ingressos, né, na plataforma. E aqui mesmo, né? Foi rápido. Menos de 2 horas já tinha esgotado 300 ingressos, assim. Nossa, ainda bem que me mandaram rapidão, porque eu consegui. Na hora me mandaram, eu já peguei. Inclusive, a nossa sessão lá no São Luís teve que ser pela manhã. A gente teve que assistir, nós exibidores, assistimos pela manhã, porque não tinha como a gente assistir à noite, que não tinha lugar. Né? Então, assim, e é um filme que agrada. Sabe, você sai da sala satisfeito com o cinema brasileiro. Você diz assim, que filme é esse? Tudo que eu pensei na minha vida está aqui nesse filme, sabe? É uma coisa tão... É de pertencimento mesmo. E quem não assistiu o filme, dá para assistir ainda Retrato Fantasma, você lembra? Retratos Fantasmas. Então, esse filme é uma base para o Agente Secreto, porque o filme se passa no São Luís, né? A figura do Alexandre é muito importante, que é o... Como é o nome do seu amigo? Carlos Carlão, Francisco. isso. Que faz. Então, é um filme de muita... É muito delicioso de falar, de assistir. São 2 horas e 40, mas a gente nem sente. Já acabou? Poxa. Que delícia. A Elisângela falou do Retratos Fantasma, eu já vi esse filme umas 3 vezes. Até porque quando eu fui fazer o filme do Kleber, que eu estava no Recife, eu disse, bom, vou aproveitar e eu tenho que visitar a obra do Kleber para entender esse diretor que eu vou trabalhar, né? Entender a linguagem dele. E aí fui ver, pesquisar, fui no YouTube, tinha coisas, os curta-metragens dele, Vinil Verde, Recife Frio, Eletrodomésticas, que é um curta que deu basicamente a origem ao Som ao Redor. Som ao Redor. Né? E os curtas são obras de arte ali. Recife Frio é de uma ironia que é a característica do Kleber. É irônico, ele tem uma ironia para falar. Quando eu assisti Aquários, depois eu li um livro dele que tem 3 roteiros, Bacurau, Aquários e Som ao Redor. Eu li os roteiros, revi os filmes, né? Para entrar nessa atmosfera dele. E vi o Retratos Fantasma e tive a oportunidade de
tá filmando, tinha uma folga e o filme ia ser exibido no cinema da Fundação. E eu fui, sabe, um filme que fala sobre cinema, você tem que ver no cinema, né? Mas eu vi no streaming porque não estava mais em cartaz. Mas quando apareceu essa oportunidade, eu lá no Recife, tem tudo a ver, eu vi aqui no Recife esse filme. E o filme, eu vi umas 3 vezes esse filme. É um filme lindo, porque é um documentário, mas é um documentário tão afetivo, porque é do afeto que ele tem pelo cinema, por aquele cinema que está se perdendo, que é o cinema de rua, ao mesmo tempo que passa pela história dele, que passa pela mãe, que dá aquela base para ele, as memórias de família, e ele vai misturando isso e vai te pegando como se parece que você está uma não ficção, né? É, e aí eu até falo exatamente isso. Se você quer ter o entendimento do agente secreto, porque tem um entendimento dilatado, assista o Retrato Fantasma, que você vai ver o fio de ligação e você entra mais vendo o agente secreto com outro olhar que está ali, a origem da pesquisa dele, da vida dele, né? Ai, muito bom, gente. Nosso tempo está acabando. Tá acabando, Gabi? Ai, que triste. Pode ser até meia-noite a gente fica, né, Elisângela? Não, até às 7, né? Porque tem o horário do filme. E ela então. nem assistiu o filme. Quando ela assistir, então... Nossa Senhora, ela tô vai- ansiosíssima para assistir o filme. Aí a gente ia acabar falando mais tantas e tantas horas. Com Seria certeza. outro podcast. Com Pós-filme, né? Vamos fazer um pós-filme? Pós-produção. Gente, eu quero muito agradecer vocês. Muito obrigada de verdade por terem aceitado o convite. Foi assim, meio de última hora, né? Que a Elisângela me falou, eu não estava nem sabendo que você estaria aqui, mas aí na hora que ela me falou, eu falei, nossa, com certeza, quero, claro. Muito feliz de receber, uma honra, de verdade. Desejo muito sucesso para sua carreira, depois do nascer do astro. Mas, de verdade, eu estou muito feliz aqui. Eu queria saber um espaço para vocês darem alguma comunicado, falar alguma coisa que vocês acham, fazer o convite para hoje à noite. Bom, vou deixar para a Elisângela finalizar, mas primeiro quero agradecer o convite da Elisângela, que eu conheci em Recife, na pré-estreia. E aí foi No Porto do Cais. aí foi uma amizade à primeira vista. Fiquei muito feliz pelo convite. Agradecer ao Nival, né, que está aqui com esse projeto. E sobrevoando Palmas, aterrissando, achei linda aquela visão, aquele rio gigantesco, lindo, ali meio que acolhendo essas ruas lindas da cidade. E dizer que assistam o filme O Agente Secreto em todos os cinemas, porque é um filme para ser visto no cinema, porque o filme é uma homenagem ao cinema. Verdade. E assim, eu queria fazer uma fala, eu esqueci de falar isso durante a apresentação do Telas em Cena. A gente sempre passa por cima, mas a importância do poder público, das políticas de fomento, né, dos estímulos, né, de prefeituras, de governos, a própria Petrobras que patrocinou o Agente Secreto, né, que nos permitiu ir a Recife, né, e tantos outros parceiros que a gente não faz nada sozinho, né? Todo mundo é muito parceiro e ver o cinema chegar a esse momento, o trabalho de tanta gente ao longo de muitos anos e agradecer, né, por esse momento do Brasil, a PENAB, a importante Lei Paulo Gustavo, que nos permitiu sonhar e realizar nossos projetos e dizer também que as pessoas possam, como o Roberto falou, assistir o filme nas salas de cinema. Essa semana é a semana mais importante para lotar as salas de cinema, porque é o momento que a gente vai ter a resposta maior, assim, ocupar na primeira semana de exibição, né? Ocupar todas as salas e convidar os amigos. Hoje a gente ainda tem ingresso, ainda dá tempo, não deixem de ir, né? Às 19 horas, a gente vai ter 2 sessões, às 19 e às 19h30. E o Robério vai estar lá para conversar, bater fotos, né, Robério? Isso. E sorrir muito e festejar muito por esse momento tão importante, porque o Brasil está de parabéns, né? Nós estamos de parabéns, porque o cinema está muito, muito bacana de ver. Sim, eu estou muito feliz de receber vocês. E eu estou muito feliz realmente com o cinema brasileiro, que ano passado a gente já teve o filme do... Ai, meu Deus. Ainda estou aqui. Ainda do estou Walter. aqui, do Walter.
e agora o Agente Secreto do Kleber, e a gente tem muita coisa para ver, né, ainda. Inclusive, a disputa para a questão do Oscar esse ano foi muito acirrada, porque tinha muito filme interessante, né? Então, mostra que o nosso cinema está cada vez mais forte. E eu fico muito feliz com isso também. E também essa oportunidade, a sessão é gratuita, né? Tem pessoas que não dá tempo, não tem o recurso para ir no cinema. O cinema é uma coisa cara, Sim. né? É importante lembrar isso. Não é uma coisa muito acessível, mas esse momento de ir, aproveitar esse momento gratuito e assistir o filme na primeira semana. Primeira semana, gente. Vamos assistir o filme. O Agente Secreto em um cinema perto de você. E tá pertinho. Tá pertinho. Muito obrigada. Te vejo no próximo episódio.